Seja bem-vindo a mais um vídeo do Acertando o Alvo. Eu aqui com você, pastor Thiago Breves, indo direto ao ponto. E o versículo maravilhoso que eu quero trabalhar com vocês hoje está lá em Josué capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Assim farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Qual tem sido o assunto que você tem falado diariamente na sua vida? Qual tem sido o assunto da sua vida? Qual tem sido o assunto no meio da sua casa, no meio da sua família, ao redor das pessoas que te conhecem, no Facebook, nas redes sociais? O que eu quero te falar, é claro que não podemos deixar de falar do dia a dia, das coisas que acontecem, que estão acontecendo no nosso país, mas eu quero te dizer que esse versículo ele começa falando: não cesses de falar deste livro da lei, que é a palavra de Deus. Mas antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Antes de falar da palavra de Deus, antes de eu compartilhar a palavra de Deus, antes eu tenho que meditar, ler a palavra de dia e de noite, mas colocar em prática. Por isso que ele fala, para que você tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Queridos, não tem como eu compartilhar as coisas de Deus. Por que o assunto da sua vida, por que os assuntos no meio onde você vive não tem sido sobre as coisas de Deus? Porque você não tem meditado de dia e de noite e não tem tentado pelo menos colocar em prática aquilo que você lê na palavra de Deus, aquilo que você ouve dos seus pastores, aquilo que você ouve do seu líder, aquilo que você ouve de uma pessoa que é bênção na sua vida. O grande problema é que não tem como falar desse livro da lei se eu não tenho meditado dia e noite neste livro, nessa palavra maravilhosa que Deus deixou para nós, e colocar em prática antes de falar. Porque, queridos, as atitudes, elas refletem aquilo ao qual eu tenho buscado em Deus, meditado em Deus. As minhas atitudes, querido, têm que estar de acordo com aquilo que eu tenho buscado na presença de Deus, com aquilo que eu tenho ouvido de Deus para a minha vida e para a sua vida. As minhas atitudes vão fazer toda a diferença quando eu for falar da palavra da lei, quando eu for falar de Deus, quando eu for falar da palavra de Jesus. Jesus, ele diz em Lucas capítulo 6, versículo 47, ele diz: todos que vêm a mim, ouvem a minha palavra e as praticam, eu direi a quem vocês são semelhantes, a um homem que firmou a sua casa na rocha. Aqueles que ouvem e praticam a minha palavra, aqueles que colocam em prática e depois, claro, compartilham essa palavra. Queridos, qual tem sido o seu assunto diariamente? O que você tem refletido? No que você tem refletido diariamente na sua vida? A gente fala de vários assuntos diariamente, a gente fala da crise, a gente fala das coisas que a gente vê no Facebook, a gente fala das coisas que a gente vê nas redes sociais, mas qual tem sido o seu assunto verdadeiramente? A gente compartilha tantas coisas, mas Deus nos chama, querido, a ouvir, colocar em prática e compartilhar. Não cessar de falar desse livro da lei. Fale, não cesse de falar dessa palavra, queridos. Fale do amor de Deus. O mundo precisa ouvir a verdade. O mundo está sedento por ouvir a verdade de Deus. E aí, no final do versículo, Josué fala, queridos, para que assim o seu caminho prospere e você seja bem-sucedido em tudo que você fizer, não só na vida profissional, na vida financeira, mas ele está falando de bem-sucedido, querido, na vida. Ter uma família abençoada, ser um homem, uma mulher de Deus, ter filhos abençoados. E Deus está falando claramente: se eu meditar na palavra dele de dia e de noite, colocar em prática e não cessar de falar dessa palavra, que o meu assunto diário, junto com o seu, que nossos assuntos diários sejam sobre a palavra, sobre viver em Cristo, sobre viver a salvação, viver o céu aqui nessa terra. Deus quer, querido, que nós vivamos cada dia mais o céu nessa terra, a eternidade aqui já nessa vida, para que a gente vá de encontro a Ele. Deus tem palavra para a tua vida, Deus tem a resposta que você precisa, mas está na palavra dele, queridos. Não tem como eu ficar buscando a resposta se eu não leio a palavra. Eu gosto muito daquela frase que diz: Deus está em silêncio. Não, Deus não está em silêncio. Na verdade, é a sua Bíblia que está fechada todos os dias. Então abra a palavra de Deus, medite na palavra de Deus de dia e de noite. Ouve as palavras de Jesus,
coloque em prática e você vai ver que tudo te irá bem. O caminho que Deus tem para a sua vida irá bem. Você será bem sucedido naquilo que você buscar em Deus, naquilo que você fizer para o reino de Deus. Deus vai te capacitar com a graça dele. Então compartilhe esse vídeo, queridos. Curta a nossa página no Facebook, se inscreva lá no canal no YouTube. E eu aqui com você, pastor Thiago Breves, indo direto ao ponto.